Vamos abrir a nossa Bíblia. Deus tem uma palavra especial para liberar sobre a tua vida nessa noite. Quero encorajar você a estar com o coração bem aberto para receber o recado do Espírito Santo. Há uma medida de revelação que Ele quer compartilhar com você. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, vamos ver versos 13 e 14. E no decorrer da mensagem vamos ver mais alguns textos. Mas inicialmente vamos ler esses dois versos aqui. 13 e 14 do capítulo 3 de Filipenses. Paulo declara àquela igreja o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que até as ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Declaramos, Senhor, que necessitamos de maneira extrema da Tua presença. Nós não podemos, Senhor, fazer nada se Tu não vires a fazer. E nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo agora. Ele é o nosso instrutor em justiça. Tu disseste que nos enviaria o Teu Espírito e Ele nos ensinaria todas as coisas. Então Ele é o nosso instrutor. Por isso, haja unção sobre nós aqui, de maneira extraordinária. Que sejamos tocados nessa noite pelo Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação. E que as Tuas palavras sejam escritas na verdade, Pai, nas tábuas do nosso coração. E que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. Alcança, Senhor, pela Tua graça, aqueles que não estão aqui, aonde eles estiverem agora, sejam verdadeiramente ministrados pelo Teu Espírito. E ao nome do Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa carta aqui, direcionada aos Filipenses, ela foi escrita em um momento em que Paulo estava preso. E de uma prisão, então, ele escreve essa carta. E nesses dois versículos aqui, há algumas coisas que nos chamam a atenção. Porque nós podemos ver por todas as cartas de Paulo que ele alcançou em Deus um nível de maturidade muito grande. Um ministério que foi poderosamente usado pelo Senhor de uma maneira tão extraordinária. Plantou igrejas em lugares onde era basicamente impossível, uma compreensão extraordinária de guerra espiritual. Na verdade, um ministério poderoso. Agora veja, em meio a essa experiência de maturidade, em meio a todas essas experiências com o Senhor, e há diversos textos que ele deixa bem claro que ele tinha um alvo, ele tinha uma meta estabelecida, Deus colocou algo no coração dele. E em meio a toda essa experiência com Deus, ao nível de maturidade que tinha, simplesmente ele se dirige àqueles irmãos ali e declara o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele sabia que havia algo mais. Por mais que tinha alcançado algo tão extraordinário em Deus, mas não tinha ainda alcançado de maneira plena, não estava na plenitude daquilo. E ele acrescenta mais: mas uma coisa faço. Em segundo lugar diz: esquecendo-me das coisas que até as fica. E essa mensagem dessa noite eu quero dar uma ênfase muito grande nessa declaração: esquecendo as coisas que para trás ficam. Se você quiser botar o nome nessa mensagem aí, pode colocar não olhar atrás. Se não gostar muito desse nome, coloque lá
libertando-se do passado, ou livres do passado, deixando o passado. Qualquer um desses 4 aí você pode colocar. Depois eu vou escolher um nome aí para a gente colocar lá no YouTube também, tá bom? Agora, em terceiro lugar, ele diz o seguinte: avançando para os que estão adiante. 2 coisas, então, já está aprendendo aqui nas palavras de Paulo. Primeiro, ele diz que não havia alcançado ainda. Segundo lugar, mas uma coisa ele fazia, é que deixava, esquecia as coisas que iam ficando atrás. Em terceiro lugar, avanço para os que estão adiante. E em quarto lugar, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz no verso 14, prossigo para o alvo, ele estava declarando que havia coisas que tinha que alcançar ainda, que não havia alcançado. Por mais que tinha já tido uma experiência tão grande em Deus, mas não era tudo. Agora, para ele alcançar a plenitude, ele tinha algumas coisas que ele tinha que deixar. Você vai declarar comigo agora, para cair bem no teu espírito. Diga assim: para eu alcançar o plano total de Deus na minha vida, existem coisas que eu tenho que deixar. Veja, amados, é o terceiro culto do ano. Já houveram 2 cultos aqui de primícias, o primeiro e o segundo. Mas eu ainda sinto aquele sabor de transição aí do ano de 2019 para 2020. E aquilo que nós vamos falar, eu creio que é bem diretivo aqui para essa casa. Quais são as experiências negativas que você teve em 2019? Que você julga tem que deixar para que não se repita nesse ano de 2020. Quantas derrotas talvez houveram? Quantos momentos de insegurança? Então, uma mudança de ano é um tempo, na verdade, da gente desvencilhar de algumas coisas antigas para partir para o novo. Deixar as coisas velhas para entrar num tempo novo. Agora, eu só posso entrar no novo de Deus se eu deixar morrer aquilo que é velho. Diga isso: eu só posso entrar no novo de Deus se eu deixar morrer aquilo que é velho. O novo de Deus, amados, não vai manifestar-se em nossa direção. Nós talvez não vamos poder entrar no novo de Deus agora em 2020, se de fato algumas coisas que tem que morrer, que Deus não quer que estejam em nós, mas que estiveram aí nos anos anteriores, se elas continuarem vigentes em nós, não morrer, vai ser muito difícil você entrar numa nova jornada, numa nova dimensão em Deus. E Paulo sabia muito disso. Por isso ele coloca essas 4 verdades aqui. Há muitas coisas que eu tenho que alcançar. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Pergunte ao seu vizinho: você tem uma meta, você tem um alvo? E Paulo diz assim: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Há coisas que eu vou deixando morrer, há coisas que eu vou deixando para trás. E prossigo agora para o alvo. Diga isso: eu preciso prosseguir para o alvo, para a meta estabelecida. Agora, pense um pouquinho comigo. Que coisas nós temos que deixar morrer? Que coisas nós temos que nos desvencilhar? Meditando, eu enumerei aqui uma série de coisas. E algumas coisas que diz muito respeito a nós. Sabe, amados, vamos ver um pouquinho acerca do contexto familiar, por exemplo. Eu creio que eu não preciso nem perguntar aqui. Quantos de vocês têm familiares, parentes que não conhecem o Senhor? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão, não é isso? Ou todos os teus familiares são crentes? Quem tem aqui familiar que não é crente ainda?
Todos nós aqui. E eu creio que o Senhor quer nos levar a um posicionamento em relação aos nossos familiares. E nós temos que ser franco hoje aqui, amados, nessa casa. Eu quero ser o mais transparente possível diante de vocês. Sobre nós pesa uma responsabilidade de oração pelos nossos familiares, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, para que venham conhecer, para que caminhem com o Senhor, é a nossa responsabilidade. Por outro lado, nós temos que considerar que temos familiares que não conhecem a Deus, ou quem sabe alguns até são religiosos, que podem muitas vezes nos bloquear, para que possamos caminhar rumo à meta ou alvo estabelecido. Amados, eu tenho falado há dias aqui que existem muitas pessoas tóxicas. E quando essas pessoas tóxicas, elas se aproximam da gente, muitas vezes ao invés de ajudar você a ir de maneira rápida rumo a um alvo, a uma meta estabelecida, eles vão trazer um embaraço, tentando impedir, te levando a lentidão maior. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem claro para você. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Pelo menos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho familiares consanguíneos que se de repente eu começar a andar com eles a cada dia, de uma maneira acelerada, muito, eles vão impedir a minha caminhada. Ao invés de eu ir rapidamente rumo ao objetivo de Deus, eles vão servir de barreira, de bloqueio. Então o que eu faço? Eu oro por eles, eu ministro a eles, mas eu não passo disso. Agora veja o que acontece com Abraão. O Senhor fala com ele aqui, veja verso 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. A primeira coisa que ele fala. E da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E se tu uma bênção. Agora pense um pouquinho comigo. Deus tinha um plano com Abraão, ia fazer dele o cabeça de uma multidão aí de nações, né? As nações seriam abençoadas nele, o pai da nação de Israel. O Senhor projeta todo um plano, coloca diante dele uma meta. E a primeira coisa que o Senhor diz é o seguinte: porém, isso tem que sair do meio da tua terra e da tua parentela. Os familiares de Abraão, gente, tinham uma cultura. Eles tinham costumes completamente pagãos. A quem eles adoravam? A deusa Lua, por exemplo. Os pais de Abraão eram fabricantes de ídolos. Então Abraão cresceu num contexto do quê? De adoração à lua, deusa Lua, de idolatria, toda aquela cultura, aqueles costumes. Agora o Senhor diz, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ou seja, desvencilhe, deixa essas coisas passadas. Tem um projeto, tem uma meta, vai ser pai de uma nação poderosa, em ti serão benditas as nações da terra, mas você tem que deixar, com os costumes que você viveu até hoje, com tua família, toda adoração pagã, a idolatria, no meu projeto, no meu plano, não tem lugar. Agora, sabe qual foi o erro de Abraão? Quem sabe qual foi o erro dele? Quando Deus fala com ele, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ele tinha que levar algum parente, mas ele tinha um sobrinho que ele gostava muito. Ah, vou levar, vem cá com o titio Abraão, vem cá, Ló. Vou levar você é tão queridinho aqui do titio, sobrinho querido, vamos lá. E foi o maior enrosco na vida dele. Quantos problemas, gente?
O sobrinho de Abraão prosperou, o tio prosperou, a prosperidade era tão grande, os rebanhos cresceram tanto, que já não havia espaço para os dois. Começou a haver guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E qual foi o resultado lá na frente? Um teve que ir para um canto, outro para o outro. Eu creio que Abraão, ele teria evitado muita dor de cabeça, se simplesmente ele fosse sozinho. Ló é um parente que trouxe problemas a ele. A palavra foi para ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Amados, nós temos familiares que muitas vezes estão fora do reino. Eles vão querer impor sobre nós uma outra cultura. Eles têm um modo de viver completamente diferente. Eu entendo perfeitamente aquela declaração de Jesus, vem da boca do próprio Senhor Jesus. Agora vai haver espada de uma casa, vai haver divisão. Pai contra filho, filho contra pai, porque o reino de Deus, quando vem, ele provoca, na verdade, uma separação de mentalidades, de pensamentos. E essas mentalidades, essas formas de pensar, elas não podem casar entre si. Há uma guerra constante. E quantas vezes, amados, para nós estabelecermos uma meta, sermos fiéis e caminhar na direção do cumprimento dessa meta, muitas vezes a cultura que nós recebemos dentro da nossa casa, dos familiares, é uma cultura que vai ter que morrer. Quer ver um exemplo? Tem famílias que por gerações desenvolveram uma forma errada de pensar, uma cultura, por exemplo, de escassez, de miséria. Você sabia que tem famílias que por gerações elas têm uma mentalidade de miséria? Agora, eu entro para o reino de Deus, que é um reino de abundância. Será que eu poderei caminhar rumo à vida abundante, conservando aquela velha maneira errada de pensar, que esteve na linhagem familiar por gerações? Os tataravós pensaram assim, o bisavô, o meu avô, o meu pai, e eu pensava assim também. Agora, quando eu entro para o reino de Deus, vai haver um choque, gente. É uma outra cultura. E se eu não deixar morrer essa cultura antiga que eu herdei lá, jamais eu vou poder experimentar uma vida abundante. Eu vou viver, sabe aonde? Na escassez. Por quê? Porque não mudei a minha maneira de pensar. E quantos não conseguem caminhar de maneira eficaz rumo a um alvo, uma meta, porque estão impregnados de costumes familiares, uma vã maneira de viver, que ele nunca deixou cair por terra. Diga ao seu vizinho: você pode entrar para o reino de Deus, mas se você não desvencilhar, se você não deixar morrer a velha cultura que você seguia, nunca você vai conseguir chegar, na verdade, a uma meta. Essas coisas são embaraços para nós. E eu creio que 2020, amados, é o ano do novo para nós. Mas tem muita coisa que vai ter que morrer. Diga uma vez mais: para eu entrar no novo de Deus, para eu entrar numa nova jornada, há coisas que eu tenho que deixar morrer. Vamos ver um outro exemplo aqui bem claro. O livro de Josué, por exemplo, ele estabelece já uma transição no primeiro capítulo. Moisés, servo do Senhor, esteve com aquele povo de Israel. Moisés conhecia o Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel conhecia as obras, os feitos do Senhor. No entanto, Moisés conhecia quem? O próprio Senhor. Foi alguém que caminhou com Deus. Aprove a Deus ou tomar. Havia uma meta, havia um objetivo. Qual? Povoar a terra prometida, pisar na terra, conquistar a terra.
Agora no capítulo 1 aqui, você vê, por exemplo, verso 1 e 2, Josué completamente apático. Eu penso muitas vezes que Josué, após Moisés ter sido tomado, o Senhor ter recolhido, eu penso muitas vezes que ele caiu para um lado de resignação tão grande, pensando, poxa, e agora? Onde vai ficar a promessa de pisar na terra? Tudo aquilo que o Senhor prometeu através de Moisés, o Senhor tomou, não está mais conosco. E agora? Veja o que Deus fala com ele aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. O que o Senhor disse? Moisés, meu servo, é morto. Já não está mais aqui. Já não é mais ele que vai conduzir o povo lá para a terra. É um fato passado. Levanta-te agora você. Pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou, filho de Israel. Ou seja, tire a tua mente da experiência de Moisés, ele já foi meu servo, porém morreu. Agora levanta e leva esse povo lá para dentro da terra. Diga isso. Josué tinha que levantar e levar o povo. O que tinha que morrer na vida de Josué aqui? Aquela mentalidade nostálgica, cheio de saudade de Moisés. Quem sabe naqueles momentos ele ficava lembrando, o mar vermelho sendo aberto, aqueles atos proféticos, Moisés levantava a sua mão, alguma coisa acontecia, vinham as codornizes, que milagre tremendo, foi embora tudo isso. E ele simplesmente parado. O Senhor se levanta e diz, tudo isso, meu amigo, é fato passado. Moisés, meu servo, é morto, agora é com você. Levanta-te e põe esse povo a marchar e pisa na terra que eu dei aos filhos de Israel. Diga uma vez mais, para eu entrar no novo, o velho tem que morrer. E era isso que o Senhor estava querendo tirar, exatamente, Josué, daquele tipo de mentalidade, amados. Diga ao seu vizinho, você precisa deixar a mentalidade antiga e permitir que o Senhor renove a tua mente. Você já se perguntou alguma vez, ao ler, por exemplo, o livro de Isaías, pelo menos eu perguntei muitas vezes, por que lá Isaías, capítulo 6, verso 1 e 2 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Pergunta ao seu vizinho, você sabe por quê Isaías viu a glória de Deus somente quando morreu o rei Uzias? A Bíblia não diz que ele viu antes. Não sei se você sabe, mas Isaías foi o único dos profetas, ele, depois de Samuel, que foram chamados diretamente pelo Senhor no templo. Eles nunca se envolveram com nenhuma atividade secular. Samuel foi entregue ao sacerdote desde criança, aprendeu a ministrar ao Senhor lá no santuário, e outro homem foi Isaías. Agora, Uzias, o rei Uzias, era parente do profeta Isaías. Diz alguns que era primo, outros diz que era tio, mas para mim não importa se era um primo ou um tio. Às vezes eu penso que o canal de manutenção do profeta, toda a subsistência dele, todo o sustento dele vinha através de quem? Através do rei Uzias, do rei. Que condicionava ele a servir dentro do templo. Mas veja, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias,
Então ele viu a glória do Senhor. Quem sabe todo aquele tempo, simplesmente ele dependia do profeta. Ou melhor, do rei Uzias. Isaías dependia do rei. Quem sabe você tem colocado dependência em pessoas. Sabe por que o Senhor não se dispensou na tua direção, de repente abrindo portas, trazendo a provisão extraordinária? Porque até agora você dependeu, sabe de quem? De pessoas. Eu sempre falo para muitos irmãos, o meu chefe, o meu patrão, é o Senhor. Por quantos anos eu vivia baixo um salário que as empresas que eu trabalhava me pagavam. Depois fui trabalhar por tempo integral, vivia abaixo a um salário que a igreja me pagava. Mas chegou um momento, o Senhor disse, não, você não vai depender de nada. Você não vai depender de nenhum trabalho secular, você não vai depender de igreja e você não vai depender de ninguém. Você não vai pedir oferta para ninguém nunca. E sabe quantos anos faz isso? Mais de 20 anos. E você acha que algum mês o Senhor me desamparou de alguma maneira? Nunca, até hoje. E os recursos que vêm são abundantes, mais do que quando eu trabalhava com salário de igreja ou em algum lugar. Trabalhei em órgão do governo. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, se eu tivesse dependendo de homens, talvez jamais teria chegado ao que cheguei hoje. E o Senhor fez uma prova comigo. Assim que abri mão de salário, a igreja grande que estamos pastoreando, o Senhor falou para depender só dele. Chegou um empresário aqui da cidade, próspero, do ramo imobiliário. Eu estava numa reunião da Donep pregando, ele chegou chorando para mim. Disse, olha, o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho que semear, eu tenho que investir no teu ministério. Eu sei que você vai começar um ministério novo, e o Espírito Santo falou comigo, eu tenho que ser mantenedor teu. Disse, Deus falou contigo? Aleluia, amém, recebo. Deu 30 dias. Nem recebi uma ligação daquele irmão, nada. Aí veio a preocupação lá no meu coração. Veio o segundo mês. Nem uma ligação, nada. Ele tinha número de conta, tudo, nada. Conversei com a minha esposa. Será que eu devo procurar aquele irmão? Ele esqueceu? Eu devo lembrar ele? Daquilo que ele falou naquela reunião, que estava uma unção tremenda? O Espírito Santo falou comigo, não procura. Espera mais um mês. Eu esperei, terceiro mês. Não veio nem um centavo. O Espírito Santo falou comigo. Você não vai procurar essa pessoa. E sabe por que aconteceu isso com você? Para nunca você colocar a tua esperança em homem nenhum. Eu serei o teu mantenedor, eu serei o teu chefe. Algumas pessoas perguntam, você tem algum mantenedor? Não, não tenho. Eu tenho um mantenedor dos mantenedores, que é muito mais poderoso. Então veja, a coisa que a gente tem que aprender. Agora, o profeta Isaías teve que sair de estar debaixo da dispensação humana. Enquanto era mantido pelo rei Uzias, ele não viu a glória do Senhor. Porém, no ano em que morreu o rei Uzias, diz ele, eu vi a glória do Senhor. Quem sabe você não consegue ver a glória do Senhor, a abundância do Senhor, na tua área econômica, nas tuas finanças. Sabe por quê? Você bota a tua esperança em homens, você bota a esperança na tua força do teu trabalho. Eu nunca esqueço um arquiteto muito bem sucedido. Ele disse assim para mim, eu tenho minha empresa, eu sou arquiteto, eu tenho muitos projetos, mas eu sou igualzinho você. Você depende de Deus, eu também dependo. Se o Senhor não mandar cliente, não tem nada aqui para minha empresa. Mas ele sabia esperar no Senhor. E era bem próspero. Diga ao seu vizinho, quando você espera no Senhor, a abundância do reino e a prosperidade do Senhor virá sobre você. Quem sabe nessa noite, a tua dependência em homens tem que morrer.
estava começando no ministério, na obra de Deus. Eu levei um susto quando caiu um livro na minha mão do irmão Watchmani. O nome do livro: A Vida Normal da Igreja Cristã. Aí tem um capítulo que ele trata sobre líderes da igreja, pastores. Me chocou e me assustou quando diz: um obreiro de igreja, jamais ele pode depender da igreja para o sustento dele. Nunca pode pedir nada. Deus vai tocar a igreja para abençoar ele, mas da parte dele ele nunca pode pedir um centavo. Meu Deus, eu tenho chamado para tempo integral, como é que vai ser futuramente? Se eu não posso pedir nada, eu tenho despesa, como é que vai ser? Mas aquele livro me ensinou uma lição tremenda, gente. Hudson Taylor, um grande missionário para a China, dizia: onde Deus envia, aí ele providencia. Se alguém está fazendo a obra de Deus, é para o campo missionário, gente, e tem escassez, alguma coisa está errada. Quem sabe ele está precisando morrer na dependência humana para entrar no novo de Deus, que é o quê? A dependência no Senhor. Diga ao seu vizinho: só vai experimentar a abundância do reino aquele que deixar que morra na vida dele a dependência dos homens. Enquanto o profeta Isaías dependia de homens, ele não viu a glória de Deus. Mas seja lá tio, primo, não importa o que era, o rei Uzias, quando morreu, aleluia, ele entrou no novo de Deus e pôde experimentar a provisão do Senhor. Aleluia. Diga uma vez mais: para eu entrar no novo, eu tenho que deixar morrer o velho. Agora, o grande problema, amados, é que o velho, para nós, muitas vezes é cômodo. Primeiro, cômodo, todo final do mês, tinha um salário lá, onde trabalhava, órgão do governo, depois um banco do governo, depois fui trabalhar na igreja, toda semana, nós recebíamos semanalmente, toda segunda-feira vinha parte do salário. Quando o Senhor nos chamou para o campo, verdadeiramente missionário, para depender só do Senhor, minha esposa disse: agora sim, eu quero ver o que é viver pela fé. Porque até agora, você vivia do salário da igreja. Mas agora você vai ter que aprender a viver do Senhor. Gente, para nós era muito cômodo. Salário da igreja, tinha o salário de trabalho. E quantas vezes nós vamos ter que abrir mão disso? E uma das coisas que eu entendi desde o início: aquele que toma a mão no arado não pode olhar para trás. Há pessoas, vêm as primeiras provas, ele já olha para trás, quer desistir de tudo. Quantas pessoas vão no campo missionário, vão fazer a obra de Deus, não demora muito, está batendo em empresas, procurando emprego novamente. Diga ao seu vizinho: você não pode olhar atrás. Amados, quem quer entrar no novo de Deus, não pode olhar atrás. Você lembra do sobrinho de Abraão, Ló, o que acontece com ele? Na sua casa? Com um dos seus familiares? Abre lá em Gênesis capítulo 19. Essa é uma palavra para 2020. Há coisas que nós temos que deixar morrer agora em 2020. Dependência de homens, as alianças com familiares, que talvez são tóxicos, que ao invés de nos ajudar a perseverar, a caminhar com Deus, eles vão dar um adeló com a gente e vão impedir a nossa caminhada. Por mais que você não queira ser profeta, de repente vem o Espírito de profecia, você pega uma mensagem profética aqui. Me desculpe, mas a carapuça acaba cabendo, gente. Vamos ver aqui o verso 15. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló e diziam: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça no castigo da cidade. Sodoma seria destruído aqui,
Abraão intercedeu. O Senhor enviou anjos e avisou Ló. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram aonde? Fora da cidade. E quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Diga ao seu vizinho: não olhe para trás. E nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Agora, a esposa dele tomou uma atitude completamente diferente. Veja o verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida o quê? Numa estátua de sal. Qual foi o grande problema da mulher de Ló? Olhar para trás. Gente, quando a gente começa a olhar para trás, olhar para o passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O alvo estabelecido por Deus não vai se concretizar na nossa vida. Aquela bênção tremenda que Deus quer desatar, desencadear na tua vida, se você está fixando-se para trás, não vai acontecer nada. Está dirigindo teu carro, de repente passa alguma coisa, você vê uma placa, que interessante, e fica olhando para trás, sabe o que vai acontecer? Você vai dar de cara aí com outro carro com poste. Ou vai cair numa vala alguma coisa. Digo que você não pode olhar atrás. De maneira nenhuma. E quantas coisas, talvez, amados, do passado, nós estamos olhando ainda. Já pensou? Como era bom os tempos do banco lá do Badep. Tudo pago, óculos, 100%, qualquer medicamento, o melhoralzinho que ela comprava, 10 a nota fiscal e nós devolvemos 100%. Alimento ia na cooperativa, quase 70%, quase não gastava. E além dos tiques que tinha. E de repente, o Senhor nos leva num deserto para nos tratar. Imagine se eu começasse a colocar a mentalidade no passado. Os bons tempos, aqueles tempos de glória. Jamais poderia entrar numa dimensão espiritual em Deus. Diga ao seu vizinho, os grandes guerreiros, eles são forjados no deserto, na caverna. Diga a ele, 2020, para você, é uma nova estação. É uma nova jornada. Mas há coisas que vai ter que morrer. Há coisas que vai ter que ficar para trás. E você não vai olhar atrás mais. Eu lembro muitas vezes o povo de Israel. Eita povo murmurador. Eita povo que reclamava. E com saudade, sabe do quê? Só das coisas que ficaram para trás. E olha a mentalidade escrava que eles tinham. A maneira errada de pensar. Veja lá em Números capítulo 11. É incrível a mentalidade do povo de Israel. Verso 5. Chegam para Moisés, para Arão, e olha o que eles falam. Verso 5 e o 6 de Números 11. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Você acha que eles comiam de graça? Trabalhando dia e noite, fazendo tijolo, catando barro, palha. Trabalhavam a troco de comida. Eles não ganhavam 1 centavo, gente. Os peixes que eles comiam não era de graça, não. Pagavam em um alto preço. Trabalhando dia e noite, fazendo tijolo. E dos pepinos. Quantos gostam de pepino aqui? Eu gosto, mas de legume, não de outro. Comi pepino hoje no almoço, pepino azedo. Pepino dos melões. Dos porros.
das cebolas e dos alhos. Aí reclama, mas agora a nossa alma está seca. A nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E o maná é o alimento de Deus, a provisão de Deus, diária para eles. Mas o que eles queriam? Os peixes, o alho, o pepino, a cebola. Sabe o que eles estão fazendo? Simplesmente olhando atrás. Comíamos de graça. De graça nada. Trabalhavam pela comida só. Isso significa ter uma mentalidade escrava. Diga ao seu vizinho, você precisa ser liberto de toda forma de mentalidade escrava. Essa mentalidade escrava manifesta muitas vezes. Estou agora na IRN. Puxa, o meu futebolzinho de domingo à tarde foi embora. Como era bom aquele joguinho. Era bom fazer aquele churrasquinho lá na beira do lago. Ficar até 7 horas da noite jogando conversa fora. O culto era 8h30, na igreja que eu fazia parte. Eu chegava quase às 9. Assistia e ia embora. Não tinha cobrança nenhuma. Que saudade daqueles tempinhos. E pior, aqueles que vão, um pouquinho mais além. Que saudade das pescarias com os amigos. Aquele cantilzinho lá, com um pouquinho de aguardente. Tem gente que gosta de pescar, alguns crentes, que levam um cantilzinho de aguardente. Aí você indaga por quê? Lá tem muita cobra. Já pensou? A gente leva uma picada de cobra, joga ali um pouquinho de aguardente, já desinfeta tudo. Só que o camarada levava 2 mochilinhas. Uma mochilinha com o cantilzinho de aguardente. E a outra mochilinha? Se pergunta, não, aqui tem uma cobra. Porque se faltar alguma, tem um aqui para me picar. E eu não posso deixar de dar um traguinho. Gente, pessoas não libertas. Tem uma mentalidade antiga. Falei há dias atrás, nós fomos pregar em uma igreja. Foi uma libertação total. E sabe que libertação foi? Os homens da igreja, mais da metade, eram viciados em pesca. Iam pescar. Mas, amados, não tem problema de pescar. Não vou dizer, apóstolo proíbe pescar. Claro que não. É muito bom. Eu já falei, é a motivação. Aqueles homens abandonavam filho, família, iam lá para a beira do rio. Nunca tinham tempo com a esposa, com os filhos. E se tornou uma maldição na igreja, gente. Foi tão forte a obra que Deus fez, que eles se libertaram da pesca. E para selar isso, venderam os barcos e deram lá o dinheiro de oferta na igreja. E um dos barcos, ou melhor, o pastor de uma outra igreja de outra cidade do Paraná, amigo nosso, pastor, ele foi lá e comprou o barco. Pagou caro. Eu tenho um barco para levar os meus discípulos pescar agora. Porque enquanto eu pesco, eu vou ministrando princípios para ele. No momento da pescaria. Motivações, amados, diferentes. Aqueles irmãos da igreja tinham que deixar para trás, tinham que deixar morrer o quê? O hábito de idolatria da pesca. Agora, para a outra igreja, a pesca era algo novo, que o Espírito Santo está levando eles, uma forma do pastor ministrar aos seus discípulos, gente. Pergunta ao seu vizinho, o que precisa morrer em tua vida? Para alguns precisa morrer a saudade do barzinho, o churrasquinho longo para jogar a conversa fora. Isso não leva a lugar nenhum, amados. São impedimentos para nós entrarmos no reino de Deus. Há coisas antigas que nos limitam. A mentalidade errada de pensar que põe limitações em nós.
Há pessoas tóxicas, até parentes, que nós nos associamos, convivemos com elas. Elas podem servir, muitas vezes, de limite para nós. Vai estabelecer uma linha. Além dessa linha, você não passa. Diga comigo, em 2020, tudo aquilo que me limita, todas as limitações, tudo aquilo que impõe limite na minha vida, precisa morrer. Vamos abrir Isaías 43. Veja o verso 18. Palavra bem conhecida nossa. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis o que as antigas. Aí o Senhor diz, eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A esse povo que formei para mim, para que publicasse o quê? O meu louvor. Agora diz claro aqui, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, porque uma coisa nova está saindo. Diga ao seu vizinho, uma coisa nova está saindo. E se eu não me cuidar mais, eu não vou entrar nessa coisa nova. Quer ver outra coisa pela qual nós temos que morrer? As tradições, a religiosidade. Pergunta ao seu vizinho, será que você não é tradicional em alguma coisa? Amados, se nós não acompanharmos o mover do Espírito, gente, a gente vai ficar para trás. Quer ver? Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Todo mundo sabe aqui, 40 e poucos anos de vida cristã. Meu ministério começou muito cedo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a escrever estudos, artigos, palavras, com o objetivo de abençoar outras pessoas. E naquele tempo, existia o estêncil. Lembra do estêncil? Aquela folha carbonizada, tinha um cheiro quando se passava no álcool. Né? A irmã Neuci, acho que mexeu muito com isso. Comprava na papelaria 2 folhas de estêncil. Aí pegava a máquina de escrever, com muito cuidado para não errar no português ali, tinha que tirar a fita da máquina, cuidando para não errar. Digitava aquelas 2 folhas tamanho ofício. Eu não tinha estêncil. Aí o que eu fazia? Ia na casa de 2 irmãos, ou era no Isaías, ou no uruguaio, Alberto Caçapietra. E emprestava o mimeógrafo dele. Aí passava ali o estêncil no mimeógrafo, aquele cheiro de álcool que quase deixava a gente bêbado. Aí fazia ali umas 50 cópias do meu bolso. Aí chegava na igreja, os obreiros da igreja, eu ia dando aquela mensagem para eles, para abençoar. Mandava para algumas pessoas de fora. Era o que tinha na época. De repente o tempo foi passando. Então, num colégio, o colégio de Curitiba, 19 de dezembro, todos crentes. Então, o rapaz da gráfica, depois do horário, eles cediam para ele fazer alguns trabalhos. Opa, vamos melhorar um pouquinho, vamos para o offset. Então, levantava fundos e comecei, então, a pegar aquelas mensagens minhas de outros irmãos, do pastor da igreja, irmãos que vinham ali, transmitia da fita cassete para a parte escrita, e saía uma revistinha. O nome da revista, Mensagens Vivificantes. E chegava a mandar imprimir 400, 500. E queria enviar gratuitamente. Porém, eu não tinha tanto recurso para isso. Tinha começado a trabalhar, e onde eu trabalhava me davam, então, um tique, restaurante, um talãozinho de tique. E era bem alto o valor do tique, porque era uma repartição federal.
Em nossos valores hoje, em torno de 32 a 35 reais cada tique. Todo mundo saía, a gente trabalhava só pela manhã, à tarde já não era mais expediente, era 6 horas por dia. Os meus amigos da repartição, sabe onde iam? Em restaurante chique para almoçar. Devons, vi almoçar em Santa Felicidade. Eu pegava aquele tique de 30 e poucos reais, ali na rua Saldanha Marinho, descobri um barzinho bem pequenininho, estava lá na frente. Servimos sortido. Sabe o que é sortido? É o PF, o prato feito. Equivalente a uns 5, 6 reais. Disse, puxa, fui conversar com ele, não, eu aceito o tique aqui, inclusive dou o troco. Eu estava recém-casado. Aí eu levei um dia ela para almoçar lá. Ó, é aqui que eu almoço todo dia. Eu trabalhava no hospital, né? E aí, olha, aqui que eu vou almoçar todo dia. Então, eu ia lá do Centro Cívico até lá no alto da Saldanha Marinha, naquele barzinho, para pegar o PF, aí eu pegava o troco. E com esse troco eu guardava, mandava imprimir as revistas e mandava pelo correio para uma lista enorme de pastores e obreiros de igreja, gratuito, sem cobrar nada. E é interessante, eu estava aí com 22 anos por aí. Aí nas igrejas que esse pastor me chamavam para pregá-la. Aí quando chegava, eles levavam um susto. Porque chegava um guri ali e disse, puxa, você que é o editor da revista, aquela mensagem é tua? Eu pensava que era uma pessoa idosa já, madura, teóloga, ficavam assim, admiradas. O tempo se passou. Começamos com os seminários, precisa ter apostila. Começamos a ter nossas apostilas. Aí de Batalha Espiritual e Libertação. Xerox grampeado. E levava para vender isso. E também fitas cassetes, né? Daquelas sem rótulo, branquinha, bem barata, mas que eram boas. Né? Você comprava 10 pelo preço de 2, Base ou Sony, outra coisa. Foi passando o tempo. Né? Alguém lá em casa disse, olha, é muito feio se levar essa apostila aí. Puxa, grampeado, xerox. Faz o seguinte, pelo menos vai aí e manda encadernar com acetato e espiral, faz um negócio bonitinho, melhora esse xerox. Aí fiz, datilografei tudo de volta, melhor, digitei, mandei imprimir numa academia de música de um amigo meu, com impressora a laser, ficou bonitinho. É muito caro para fazer esse negócio fora. Comecei a comprar acetato e as garras, né? E eu, ela, criança lá em casa, todo mundo encapando apostila. O tempo passou. Hoje temos ela aí num PDF em CD, que também já vai ficar logo, logo obsoleto de lado, já estamos botando em pendrive. Agora, você imagina se eu estivesse ainda lá com stencil? Se eu não decidisse mudar então para ir tirar xerox e grampear, e não ouvisse os mais jovens, não, deixa isso e manda fazer negócio a laser bonito. Gente, há muitas coisas na nossa vida que foi bom para um tempo. Diga ao seu vizinho, há coisas na tua vida que é bom para um tempo. É bom para uma época. Mas lá na frente tem que morrer. Imagina na era digital agora aí, redes sociais, eu indo para os lugares aí, com um monte de xerox de apostila debaixo do braço. Ou uma sacola de fita cassete. CD nós já vamos deixar já também. O negócio é pendrive, mandar por computador. Diga ao seu vizinho, você tem que deixar o velho morrer para entrar naquilo que é novo. E na igreja, amados, tem uma geração nova surgindo. E tem muita gente que é muito cabeça dura. Não está disposto a mudar, gente. A gente pregava o evangelho antes nas peças. Pregava e ao lado lá tinha alguém com a sanfona de fole, tocando, foi na cruz. Imagine hoje, eu ir lá na peça 19 de dezembro, botar o irmãozinho sentadinho numa caixinha do meu lado, com a sanfona ali. Seja bendito o Cordeiro.
Gente, você acha que vai dar algum resultado? Pode vir meia dúzia de velhinhos, mas uma nova geração não vem. Você viu que no último CIO, você vê aqui uma galera mais jovem. Os meninos aí têm feito um trabalho maravilhoso. Agora imagina se eu boto lá um sanfoneiro para chamar o pessoal para vir para o CILCE. Vai vir umas 6, 7 pessoas. E velhinhas, ó velhinhas, e ó velhinhos. Diga ao seu vizinho, você precisa mudar. Para entrar no novo de Deus, você tem que morrer. Em um último aspecto eu quero abordar aqui, vamos orar em seguida. Muitas vezes, amados, nós temos que morrer dentro do aspecto emocional. Porque tem gente, amados, que vive hoje, o dia de hoje, mas amarrado emocionalmente ao passado. São coisas que têm que morrer. Interessante que Jesus falou sobre isso. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Jesus está chamando aqui as pessoas para a sua seara. E se apresenta, veja aí verso 59. Vamos até o 62. O Senhor fala a alguém o seguinte: segue-me. E o que ele respondeu? Permita-me ir primeiro. Fazer o quê? Sepultar meu pai. Replicou Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E quantas vezes, amados, nós estamos amarrados emocionalmente com coisas passadas, até em relação ao nosso pai, nossa mãe. Você já viu alguns homens, principalmente homens que batem no peito? Ah, eu vou criar meus filhos como eu fui criado. Ah, eu lembro do meu pai e minha mãe, vinha a gente estar em casa, a gente tinha que ir para o quarto. E se eu entrasse na sala onde estavam conversando, ele me dava uma surra depois que o pessoal ia embora. Com os meus filhos vai ser assim. Gente, que comportamento mais desajustado, fora da palavra. Ah, alguém diz assim, se casa, não, eu vou tratar minha esposa da mesma maneira que eu via meu pai tratando minha mãe, só que o marido era um tirano, e ela vivia que nem uma muçulmana, sendo subjugada em casa. Disse, não, eu quero fazer igual. Amados, nós recebemos heranças terríveis dos nossos antepassados, e herança de comportamento que ao invés de nos formar, essas heranças deformam. E eu não posso trazer para a minha vida agora essas coisas, gente. É muito terrível. Eu prego muito quando eu vou falar sobre heranças, as heranças de comportamento que vêm geracionalmente. Os comportamentos dos filhos que vai repetindo o comportamento dos pais, gente. Pais agressivos têm filhos agressivos. Quem já viu pessoas, eu conheço alguns assim. Ah, deixa eu pegar isso aqui, ó. Depois eu te pago. Puxa, gostei aqui dessa peça de roupa. Ah, vou pegar para mim. Eu te pago depois. E nunca paga. As filhos têm o mesmo comportamento, gente. Eu já vi pessoas de igreja, de repente pegar material nosso. Puxa, CD. Ah, eu vou ficar. No final do seminário eu te pago. E nunca paga. Sabe o que é isso? Herança de comportamento. Há muitas heranças que precisam morrer. Diga ao seu vizinho, existem heranças, existem comportamentos, existem coisas ligadas a uma cultura que precisam morrer para entrar no novo. O que nós trouxemos dos nossos pais? Pais agressivos, que não querem levar, muitas vezes, desaforo para fora. Já pensou? Quantos tem filhos aqui pequenos? Vamos dizer, menor de 10 anos. De repente, está alguém na tua casa, vai tomando um cafezinho, e o teu filho, a tua filha, menos de 10 anos, chega, fala alguma coisa, te interrompe,
Quando você está conversando com a pessoa, você imagina quando essa pessoa vai embora, você vai lá, pega essa criança, o menino ou a menina, vai lá e dá umas 10 varadas nela. Você está criando um monstrinho dentro da tua casa. Alguém revoltado, que vai se encher de feridas. E nós vamos ministrar os seminários, sabemos muito bem o que isso significa, gente. Diga ao seu vizinho, você precisa morrer para a cultura antiga. Quando Jesus fala, aquele homem, deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus está falando, deixa que os mortos sejam os mortos. Ou seja, você tem que morrer para uma cultura que você recebeu de maneira errada dentro de casa. Uma cultura que muitas vezes te deforma ao invés de formar. E se nós queremos, amados, crescer no caráter de Cristo, se você quer que o caráter de Cristo forme você, você tem que deixar morrer, você tem que deixar para trás tudo aquilo que te deformou. Isso é libertação, gente. Isso faz parte da libertação. Só vamos alcançar, na verdade, uma meta se nós morrermos para as coisas antigas. Essa casa aqui, muitas vezes nós movemos profeticamente e liberamos palavras proféticas sobre pessoas. Há pessoas, por exemplo, que recebem uma palavra profética tão tremenda, projetando o que Deus vai fazer, aquilo que ela poderá ser no Senhor, e que nem estão mais aqui. Foram embora. Olharam para trás, foram embora. E a palavra profética que foi dada, veio de Deus? Claro que é de Deus. Agora, por que não se cumpre? Existem duas coisas que vão ativar a palavra profética que você recebe. Para que a palavra profética seja cumprida, há duas coisas que ativam aquilo que você recebeu. Primeiramente, a fé naquilo que foi declarado. Porque não veio de homem algum, veio da boca do Senhor. Aquele que profetizou é um canal. E eu digo isso acertadamente, porque toda palavra de conhecimento que eu libero, dá em cima. E vem muitas vezes resultados na hora. Todas as palavras da imperatriz, em cima. O que a pessoa estava passando. Agora, a pessoa recebe uma semente dessa, uma palavra. Há duas coisas que tem que estar presente nela para essa palavra realmente se cumprir. Diga ao seu vizinho, toda palavra profética é condicional. Ela precisa de fé na direção dessa palavra e obediência. Diga comigo, a fé e a obediência ativa o cumprimento de uma palavra profética. Então, se você tem recebido palavra profética, o que vai levar, na verdade, ao cumprimento é a tua fé nessa palavra e também a tua obediência. Princípios aqui dentro dessa casa, veja lá no YouTube, ministramos 3 mensagens aqui sobre autoridade espiritual, quantas pessoas fora têm sido beneficiadas, agora mesmo Imperatriz foi procurado por tantas pessoas, onde aquela palavra foi, na verdade, uma revelação que trouxe uma revolução tremenda. Guarde as palavras proféticas que Deus tem dado a você nessa casa ou fora, em lugar que você foi, congresso, projetando algo na tua direção. Mas saiba que para elas se cumprirem, você realmente tem que demonstrar fé e obediência. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Pedir ao Jonatas que venha, vamos levantar uma canção. Enquanto ele vem, levanta essa tua mão e diga assim, eu serei um odre novo em 2020. Amados, porque Jesus falou que não se põe vinho novo em odre velho. Para você experimentar o vinho novo 2020, você tem que ser um odre novo. Levante a tua mão e diga assim, eu tomo hoje novas roupas, todas roupas velhas, cheio de poeira do tempo, de mentalidade antiga e arcaica. Eu lanço fora e tomo roupas novas. Eu tomo nessa noite calçados novos para andar também de uma maneira nova, rumo ao propósito de Deus. Ainda que eu não tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para a meta, em nome de Jesus. Aleluia.
Pode ir levantando uma adoração enquanto eu vou orar com esses irmãos. Se você precisa deixar alguma coisa do passado, uma mentalidade arcaica, quem sabe pessoas tóxicas, até mesmo parente, que tem sido mais uma pedra no teu sapato, como Ló foi uma pedra no sapato de Abraão. Você precisa. Não é que você vai agora isolar eles, abandonar, não. Você vai orar por eles, vai chamar o reino de Deus, salvação, na direção deles. Mas de repente, esse apego natural, esse apego de alma que tem tido, desapegue dele. Você vai ter que ter um posicionamento correto com os seus familiares, aqueles que não conhecem a Deus. Comece a orar, requisitar eles para o reino. Mas não deixe que eles imponham limites para você. Porque muitas vezes parentes nossos impõem limites. Impedem de que sejamos indo além. São pessoas tóxicas. Quem sabe você precisa cortar nessa noite a velha mentalidade de escassez. Há famílias que têm ancestrais, que todos eles nunca cederam ao prazer de ter uma casa própria. Sempre morando de aluguel, sempre na escassez, sempre faltando, sempre na estica. O dinheiro que entra é na estica, nunca tem um valor sobejando. Isso não é propósito de Deus. Deus quer tirar você do menos para o mais. Diga isso. Deus quer me tirar do menos para o mais. Quem sabe com os filhos. Gente, você herdou uma cultura errada. Tem pais que punem os filhos, sabe de que maneira? Privando eles, às vezes até de alimentação. Já vi pais crentes que ele, para punir o filho, não dá refeição para ele. Não dá um prato de comida no almoço, nem no jantar. O teu castigo é você não vai jantar hoje. Isso é traumático. A cultura que recebemos por herança dos nossos pais tem que deixar morrer. A maneira que o bisavô, o avô, tataravô agiu com a esposa, com os filhos. Mulheres, a maneira que trataram os pais no passado, né? Mulheres que trataram o marido, de repente isso vai transmitindo nas gerações. Tem que deixar morrer. Aleluia. Levanta as suas mãos à direção do Senhor. Pai da glória, eu quero declarar uma libertação extraordinária aqui nesse lugar. Estamos vivendo ainda o mês de janeiro, são primícias, é um mês profético, são as primeiras sementes que o Senhor está lançando sobre nós. Pai, eu levanto as minhas mãos agora, a minha mão, Pai, na tua direção. E debaixo da autoridade que está no ministério dessa casa aqui, eu quero declarar libertação sobre cada vida aqui. Começa a cortar hoje, Pai, toda a mentalidade de miséria. É colocado por terra toda a mentalidade de escassez. A mentalidade que diz, meu pai era assim, meu avô foi assim, eu serei sempre assim também. Nós repreendemos esse tipo de mentalidade, declaramos que está quebrado em nome de Jesus. Pai, que seja cortado hoje, em nome de Jesus, toda ligação de alma, toda atadura com pessoas que têm impedimento, Senhor, de caminharmos. Pessoas tóxicas, que ao invés de nos ajudar a caminhar na direção de um alvo, de uma meta, eles nos embaraçam. E a tua palavra declara lá em Hebreus, deixando todo embaraço. Senhor, temos que caminhar rumo na direção do Senhor, de maneira perseverante. E todos os embaraços são colocados por terra hoje. Dá sabedoria a cada irmão dessa casa, a separar as coisas, o convívio com parentes, em que nível deve ser, os momentos que deve orar, para que o reino de Deus chegue na direção deles, mas os momentos, ó Pai, em que muitas vezes tem que estabelecer ali uma barreira. Abraão não fez isso com seu sobrinho Ló, e trouxe na verdade prejuízos. Pai, cada vida aqui possa desvencilhar de tudo aquilo que os impede de caminhar.
Tudo aquilo que tem influenciado negativamente, que seja deixado. Haja um tempo de morte hoje, morrer para as coisas passadas. Não olhar atrás mais, mas prosseguir rumo ao propósito de Deus, a uma meta de Deus. Por favor, se você crê que há algo ao qual você precisa realmente considerar morte nessa noite, velhos pensamentos, pessoas tóxicas, né? Ou outra coisa qualquer, possa sair da tua frente enquanto adoramos, e a liderança dessa casa vai orar, vai impor as mãos sobre você. Imposição de mãos é uma forma também de ministrar a libertação, gente. Sim, Senhor. Morrer para as tradições. As tradições nos atam. Os costumes religiosos nos impedem de caminhar. As tradições nos impedem de movermos no novo. Toda religiosidade tem que ser quebrada. Um dos espíritos mais terríveis que age na igreja em nossos dias é o espírito da religiosidade. Nós não podemos chegar e expulsar o espírito da religiosidade. Seria muito bom se fizéssemos isso. O espírito da religiosidade só é quebrado o poder de ação mediante a revelação da palavra. Quando o entendimento da pessoa é aberto e o véu é tirado, e ela começa a ver a verdade de Deus dentro de uma ótica espiritual, o espírito da religiosidade vai embora. Foi o espírito que Jesus mais confrontou, o espírito da religiosidade, em meio dos escribas, em meio dos fariseus. Oh, mentes sendo livres hoje aqui, mentes sendo libertas para a glória de Deus. Você é liberto de toda a religiosidade, você é liberto de todo o tradicionalismo, você é liberto da vã mentalidade recebida dos pais. E esse ano você começa a entrar no novo e deixa morrer aquilo que é velho. São novas roupas, novos calçados, é um novo caminhar, é uma nova maneira de ver, é uma nova mentalidade, é uma nova visão. Aleluia! Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas na tua mente, cadeias culturais, maneira errada de viver, maneira errada, até mesmo de se comportar diante de filhos. Tudo aquilo que deformou é colocado por terra hoje. É tempo de formar, não de deformar. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia! O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Sim, Senhor. Vem aqui sobre essas vidas. Muda a mentalidade hoje. Muda a maneira de pensar. Muda o coração. Muda a visão hoje. Oh, sim. Aleluia.
Oh, aleluia! 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 É uma nova maneira de pensar, esquecendo as coisas que para trás fica. Avançamos rumo à meta. Aleluia! Ainda que você não alcançou hoje, ainda que não tenha alcançado, como disse Paulo, prossigo para o alvo. E você é colocado no rumo correto, no rumo certo. Aleluia! Aleluia! Aleluia!